Olá, boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa live. A gente vai estar hoje falando um pouco sobre hiperatividade infantil. Deixa eu ver o pessoal, estou acompanhando vocês aqui. Oi, o pessoal tá chegando. Boa noite, Cris. Tudo bem? Oi. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Vamos chegando aí na nossa live pra gente conversar hoje um pouco sobre a hiperatividade infantil. Isso, pessoal. Bom, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Vou me apresentar, sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, atuo aqui no Japão com crianças e adolescentes em atendimento terapêutico, crianças com necessidades especiais, com algum tipo de dificuldade de aprendizagem, em terapias em grupo e individual. E tenho conversado com vocês nesses últimos tempos sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento de crianças e adolescentes, né? E hoje nós vamos conversar sobre hiperatividade. Primeiro eu queria agradecer ao Portal Me pela oportunidade de estar aqui novamente, para a gente estar falando um pouco sobre esse tema, que algumas mães acabam tendo algumas dúvidas, né? Se a criança possui ou não a hiperatividade, então hoje a gente vai trazer algumas informações sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, podem escrever nas mensagens ou então no inbox, que depois eu leio e respondo o que eu não consegui responder durante a live. Eu vou responder depois no particular, então fiquem à vontade, tanto para escrever nos comentários ou mesmo para enviar no inbox, ok? Então, pessoal, estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Opa, fechou aqui, tá. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a questão da hiperatividade. Então, vou falar um pouquinho sobre o que é, sobre essa confusão que algumas famílias fazem, né? Pela criança ser muito agitada, e aí já muitos pais acabam achando que a criança já é hiperativa, né? Boa noite, Inês. Seja bem-vinda à nossa live. Vamos começar hoje a nossa conversa, né? Sobre a hiperatividade. Todos vocês que estiverem assistindo, vendo e ouvindo, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então é um tema que confunde muitas mães, né? Na verdade, deixa com uma certa preocupação, porque a família acaba não sabendo lidar com a criança hiperativa ou com o adolescente hiperativo, e às vezes acha que é falta de limite, enfim, né? E às vezes não é. Às vezes é algo realmente, acaba sendo um transtorno que independe da criança, tá? Ou do adolescente, no caso, né? Claro que quanto mais cedo isso for diagnosticado, as terapias fazem um resultado muito mais eficaz. Dependendo do caso, se ela é extremamente grave e ela compromete algumas áreas da criança, ela precisa ser medicamentada, mas isso realmente é só em casos extremos, ok, pessoal? Não vamos sair por aí medicalizando as crianças ou os adolescentes sem a real necessidade, ok? Por favor. Então, a hiperatividade em si, tá? Então, tudo que a gente tem em excesso, né? Isso a gente já conversou em algumas outras lives, tudo que é em excesso, ou demais, ou em déficit, ou para menos, apresenta alguma coisa aí de errado, tá? Então,
para eu dizer que a criança é hiperativa, ou para eu suspeitar que existe uma hiperatividade, tem alguns indícios que pode levar eu a acionar o sinalzinho de alerta, tá? Para fechar diagnóstico, aí realmente só com uma bateria de exames, uma bateria de testes, onde vai conseguir verificar alguns itens, né, onde são medidos e avaliados a questão da hiperatividade. E aí esses itens eles têm que aparecer, tem que ter alteração em todas as áreas do desenvolvimento da criança. Então, tanto a área escolar, quanto em casa, quanto o convívio social, tá? Então, ela tem que realmente aparecer esses itens em todos os lugares, tá? Não só, é só em casa que ela tem esse tipo de comportamento. Se é só em um ambiente, é muito difícil ser diagnosticado e ser fechado como hiperatividade, tá? Ele realmente precisa passear aí por todas essas áreas e precisa de uma atenção real, tá, pessoal? Eu não sair por aí falando que ele é hiperativo, precisa de tratamento, precisa de medicamento, e para não acontecer coisas erradas, né? A gente acabar taxando, rotulando uma criança de algo que ela acaba não tendo. Então precisa realmente ter uma atenção especial. Então, como que eu posso suspeitar de que talvez aquela agitação inicial, aquele não parar que o meu filho tem, se pode ser uma hiperatividade ou não? Boa noite, Adriana. Vamos lá, vamos com algumas dicas, algumas informações, sim, para vocês, né? Pra a gente estar conseguindo desmistificar essa questão da hiperatividade, né? Que algumas pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, mas que ela pode sim ser controlada, controlada nesse sentido de fazer terapia, ou de realmente, no caso dos mais graves, realmente precisa de uma questão de medicamento, né? E, então vamos lá. Então, são os excessos, né? Então, quando que eu começo a ter esse olhar diferente para uma criança, quando que o brincar, o correr, o pular, o subir na árvore, o pular no sofá, o pular na cama, né? Esses comportamentos de uma criança, eles extrapolam o normal, né? Então, até que ponto, né? É uma linha muito tênue, né? É muito pequena essa distância, né? Da hiperatividade com esse comportamento que é comum das crianças, né? E dos adolescentes, vamos dizer assim. Então, como eu falei no começo, né? Para a gente fechar um diagnóstico de hiperatividade, ele tem que apresentar determinadas questões em todos nesses âmbitos: casa, escola e grupo social, tá? Então, pessoal, a hiperatividade, desculpa a ignorância, não, Márcia. A Márcia tá perguntando se a hiperatividade é igual ao autismo, né? Não, são transtornos diferentes. Por vezes, é possível que a criança autista, ela possua hiperatividade, né? São doenças que, como é que eu posso explicar? Que vem junto, né? Para vocês entenderem, né? É mais ou menos isso, né? Então, tem crianças autistas que têm a questão da hiperatividade desenvolvida, mas não são a mesma coisa, tá? Tem autistas que não são hiperativos, tá? Então, não é a mesma coisa, tá? São transtornos semelhantes. Antes que a hiperatividade é o transtorno de hiperatividade, que pode ser com a questão da atenção ou não, né? Que é o TDA ou o TDAH. Né? Tem o transtorno de déficit de atenção ou o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que aí no caso tem os dois juntos, tá, pessoal? Só um minuto. Deixa eu só ver aqui para conseguir acompanhar as mensagens de vocês, tá? Então vamos lá. Então, para eu entender, né, essa linha tênue entre o brincar, correr, pular de uma criança típica e essa questão do brincar exacerbado, do não parar, do possuir uma certa agressividade, enfim. Então, até que ponto eu considero isso normal, até que ponto eu considero isso patológico, isso como realmente um transtorno. As crianças possuem, por natureza,
o seu desenvolvimento, de nada, Márcia, o seu desenvolvimento infantil dentro do que a gente espera. Então ela vai crescer, ela vai andar, ela vai brincar, ela vai descobrir o mundo. E às vezes essa agitação inicial que as crianças têm depende muito também da questão familiar, né? Então, de repente, a criança mora num apartamento, então ela tem menos espaço para correr, menos espaço para brincar, ela tem menos recurso, então tudo que tem dentro de casa é coisa de adulto, e aí ela vai buscando o brincar da forma dela. E às vezes não é a forma mais adequada, né? Brinca com o que não deve, acaba quebrando, tá? E os pais começam a falar, ele não para, ele não obedece. Então a gente tem que avaliar também essa questão estrutural, né? Às vezes é só uma questão da casa mesmo que não ajuda a criança a ter uma infância bem vivida, tá? Mais ou menos assim, né? Então é diferente. Alguns pais acabam falando, né? Nossa, mas na minha infância não tinha isso, não tinha tanta doença, tanto transtorno, as crianças não eram diagnosticadas com tantas coisas. Na verdade sempre existiu, né? Algumas coisas só não eram faladas, não eram identificadas, não eram diagnosticadas, mas na verdade sempre existiu, tá? Claro que num tempo atrás as crianças brincavam na rua, jogavam bola, brincavam de mãe da rua, brincava de esconde-esconde, pulava corda, brincava de taco, enfim, elas jogavam essa energia inteira delas na rua, no brincar, né? Então, o que meio que acontecia? As crianças chegavam em casa com a adrenalina delas já mais baixa, assim, né? Elas jogaram toda essa agitação que é natural. Oi, Luciana, boa noite, tudo bem? A gente já começou aqui a nossa conversa. Então, as crianças, vamos dizer, né, jogavam essa agitação inicial na rua, né? E aí, de repente, as pessoas acham que isso não acontecia, né? Não tinha tantos casos, porque a infância foi diferente da gente, né? Mas claro, o transtorno ele vai existir, independe de década, independe de ano, independe de país, né? Não importa o país, se a criança possui realmente um transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, ela vai ter realmente em qualquer lugar. Boa noite, Portal Me. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí à nossa conversa hoje sobre hiperatividade, né? Então, voltando um pouquinho aí, né? Por que antes não tinha e agora tem? Na verdade, sempre teve, só não era, né, tão assim comentado, falado. As famílias também. Boa noite, Júnior, seja bem-vindo. As pessoas não falavam, não se comentava tanto, não tinha tanta ajuda de governo, enfim, isso, né? Também a gente pode conversar mais pra frente. E tinha muito essa questão das famílias terem um pouco de receio, de medo, e a hiperatividade as pessoas confundem muito com falta de educação, né? Boa noite, Yoshiko-san. E não é falta de educação, né? Não é, por mais que os pais se empenham, que os pais estejam ali orientando, falando, conversando, não é, né? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Realmente, como eu falei, quando a coisa é em excesso, quando ela ultrapassa, quando ela perpassa toda a questão do bom senso, vamos dizer assim, a criança que é extremamente agressiva, que é desatenta, que é impulsiva, né? Então realmente não é culpa da criança, né? E nem dos pais pela questão da formação, tá? E não ter vergonha de buscar um profissional da área, tá? Passar em acompanhamento médico, perguntar pro pediatra, provavelmente eles vão estar pedindo uma avaliação com um psicólogo para estar direcionando para os profissionais corretos para trabalhar junto com a criança, tá? Boa noite, Lucilane. A gente tem umas perguntas em que a Inês, ela tá perguntando aqui. Ela tá comentando, né? Um comentário, né, Inês, que o netinho é inquieto, que ele rói unha e pula muito no sofá, né? A gente também pulava muito no sofá, né? Pulava muito na cama. Depende da idade, viu, Inês? A gente não pode confundir a questão da hiperatividade com a infância, tá? Então, assim, muitos comportamentos de uma criança hiperativa
eles fazem parte do desenvolvimento infantil, tá? Então, é difícil até para os profissionais se orientarem quando a criança é muito nova, tá? Eu atendo algumas crianças com TDA, com TDAH, e geralmente elas já são um pouco maiores, quando já tem o diagnóstico fechado, tá? A gente acaba tendo que ter um olhar mais bem organizado para isso, um olhar mais apurado, porque, como eu falei, né, os pequenininhos acabam tendo o mesmo comportamento que uma criança maior, com uma criança com hiperatividade tem, tá? Então, como eu falei, né, a gente tinha essa questão da rua, esses brincar, essas coisas todas que a gente tinha antes e que hoje em dia já fica um pouco mais limitado. E aí a criança vem com toda essa agonia pra dentro de casa, né? E aí, às vezes, ela extrapola onde? Ela extrapola na escola, né? E aí os professores ficam enlouquecidos com aquele monte de criança e tem 2 ou 3 ali que se destaca do grupo justamente por não parar, né? Então, antes de olhar, né, realmente e ver e fechar o diagnóstico, ele precisa ser muito bem avaliado. Boa noite, Beatriz. A Beatriz está perguntando com que idade a gente já consegue saber se é hiperativo. Então, no Brasil a gente segue uma linha muito dessa questão de observar a criança até mais ou menos entre 6 e 7 anos, tá? Porque, como eu falei, essa questão do bagunçar, né, do dizer não, de não prestar atenção, de querer fazer o que quer, ele é muito presente enquanto, né, a criança tá nessa fase de desenvolvimento, de descoberta. Se ela apresenta esse comportamento, só que ele acaba sendo além do permitido, ele é extremamente excessivo, por exemplo, ela tem uma desatenção muito grande, ela tem uma agitação motora, uma agitação mental, ela pensa, ela responde, ela repensa, ela é muito impulsiva, ou ela é muito agressiva, justamente por não conseguir parar, não conseguir ter foco, ter atenção nem nada. Aí é um indicativo, né, pros menorzinhos, acaba sendo um indicativo de uma possível hiperatividade, tá? Então, ela é muito, como eu falei, é uma linha muito tênue, é muito difícil a gente diagnosticar os pequenos com criança hiperativa, tá? Porque às vezes a gente vê uma criança que faz birra, né, tem esse comportamento birrento, com a questão da hiperatividade, né? Ou porque não para, e enfim. E aí alguns pais acham que a criança tem alguma coisa, né? Ah, tem alguma coisa, não é possível. E às vezes não tem, né? Às vezes é uma fase, é um momento que passa, então esse pular no sofá, esse não ficar, né, que a gente tinha falado, que é inquieto, que fica roendo as unhas, né? Então, de repente, ela rói a unha porque ela não tem o que fazer, né? Não tem um brinquedo, ou ela já enjoou do que ela tá e ela acaba roendo a unha. Os pequenos, eles ainda não sabem falar, eles não sabem expressar, eles não sabem conversar, então às vezes ele rói a unha porque ele tá nervoso, ou porque tá acontecendo alguma coisa que ele não sabe expressar, então ele rói unha, tá? Então tudo isso, geralmente, né, é avaliado pelos profissionais, e aí eles conseguem ter uma visão geral da criança para poder fazer o diagnóstico ou não. A Cris está perguntando se é possível ter uma criança tranquila, educada e ser hiperativa. Sim, a hiperatividade dela geralmente não precisa ser só motora, né? Ela não pode só subir, descer, né? E correr, e derrubar a mesa, derrubar a cadeira, né? Porque a gente acaba olhando nesses sentidos, né? A criança que tem esse tipo de comportamento que é assim, bem acelerado, a gente acaba olhando um pouco mais. Falta de limite, Cris. Se for neuronal, né? Com limite, sem limite, não vai adiantar. Ah, pessoal, então é como eu falei no começo, não depende só da criança. Se ela for diagnosticada com um transtorno de hiperatividade,
Não é questão de limite não, porque é intrínseca, é uma coisa dela, né? Não vai mudar muito. Claro, existe orientação, existe... as terapias ajudam muito a criança a diminuir a hiperatividade, a focar mais, a ter mais atenção, a diminuir a agressividade, a impulsividade, a desatenção. Então tudo isso é trabalhado, claro, que aos poucos em terapia. Quando nada disso resolve, ou quando é algo que realmente ultrapassa todos os limites cabíveis e os médicos fazem uma avaliação e veem a necessidade do medicamento, eles entram sim com remédio. E aí tem profissionais que aceitam e realmente percebem que não dá para trabalhar sem o medicamento. Tem professores que não gostam porque as crianças parece que dá uma desligada, sabe? Dá um apagão na criança e aí acaba não aprendendo, enfim, né? Mas tem criança que realmente só a base de medicamento que consegue, porque ela não consegue parar, tá? Mesmo com muito limite, mesmo com muita conversa, com muita atenção, mesmo, né, que tentar fazer de tudo, não vai adiantar, tá? Como ajudar a criança a parar de roer unhas? Então, né? Se o roer as unhas não se tornou um hábito não saudável, não toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. Não, vamos falar o transtorno da hiperatividade mesmo. Se o roer unhas, ele for utilizado como eu falei, né? Às vezes um passatempo, a criança tá ali, tá ociosa, não tem o que fazer e mão na boca, né? Então aí a gente vem com alguma atividade, traz alguma coisa para que ela possa fazer e esquecer o ato de roer a unha. Se o roer unhas tá numa questão de nervosismo, ela tá nervosa, ela não consegue se conter, ela não consegue expressar, ela não consegue falar, ela desconta onde? Na unha. Então ela roe a unha também. Tá? E aí é conversar com a criança ou com o adolescente, falar, olha, não, você pode me dizer o que tá acontecendo, não precisa roer a unha, o que foi? Né? Ou quando a mãe percebe que ele tá com a mão na boca, já faz uma pergunta, né? Fala, o que foi? Olha, o que você tem? Você tá nervoso? Tá acontecendo alguma coisa? Conta pra mãe, né? Então, se já sabe que a criança tem esse hábito, no momento dela pôr a mão na boca, você já, vai lá e entra com algo. Agora, se ela tá roendo a unha, porque ela tá agressiva, ela tá nervosa, com raiva mesmo, assim, e ela vai roer a unha, aí traz uma outra coisa, dá um livro pra ela ler, ou ela fazer uma pintura, ou ela rasgar papel. Sei lá, ajuda a mãe a fazer bolinha, sei lá, alguma coisa que ela tire essa agressividade dela, e ela onde ela desconta na unha, né? Pra um outro canal. A gente canaliza toda essa raiva, essa agressividade, essa impulsividade pra um outro local, tá? Desde que não tenha virado uma mania, tá? Que aí é um pouco mais complicado. A Cris tá falando que complica muito fechar o diagnóstico, porque não há exames. Não há exames clínicos, né? De tirar um raio-x ou fazer um exame de sangue, é isso, né? Não há exames clínicos, mas existem baterias de testes onde você consegue verificar, são alguns itens que poderiam ser uns sintomas, mais ou menos, tá, gente? Pra vocês entenderem. Que a criança, a gente vai ticando se sim, se não, com que frequência, às vezes, raro, sempre. E aí ele tem o score, a gente fecha, né? A gente não, né? Os médicos fecham uma tabela e a gente consegue entender mais ou menos se tem ou se não tem. E aí por isso que a gente pede que só, né, principalmente acima dos 7 anos, que é quando essa agitação inicial da primeira infância, ela, teoricamente, ela já deveria ter baixado, né? Ela já deveria ter dado uma amenizada aí, né? Não tem que ser tão excessivo assim nas crianças com idade escolar, 7, 8, 9 anos. Eles já sabem, né? Que não dá pra ser tão impulsivo, que ele vai ter que sentar e parar pra comer, vai ter que sentar e parar pra fazer uma atividade, né? Essa agitação motora, ela já começa a ser menor. Por quê? Porque a criança já começa a ter o controle de si, né? Então, a partir dessa idade, já não se espera que esses comportamentos aconteçam, né?
e a desatenção, enfim. Medicação, né? Aí a medicação resolve o déficit de atenção. Então, eu chego como a gente estava falando, né? Ela resolver, né? Não sei se resolve, né? Só a medicação por si só, porque a criança precisa de todo um acompanhamento terapêutico para ela saber lidar com a situação. Então, a situação da atenção, a questão da agressividade, porque o medicamento, ele vai dar uma baixada em algumas coisas que a gente tem no cérebro, eu não vou entrar nessa questão agora, mas ela vai dar uma segurada, né, vamos dizer assim, não português, né, mas assim, ele vai dar uma segurada, mas se eu não trabalhar a questão da espera, a questão da atenção, a questão da agressividade e deixar só para o medicamento, não adianta muito, tá? E tem que ficar muito atenta com a questão do remédio, porque dependendo da dosagem, dependendo do horário que é dada essa medicação para a criança, ela acaba sendo pior, né? Às vezes tem mãe que acaba dando muito em intervalos curtos e a criança acaba ficando dopada, né? Então aí não adianta, ela não vai... lógico, ela vai ficar meio que aérea, né? Ela vai parar? Ela vai parar. Mas não é o parar que a gente quer, né? A gente tem que saber conduzir muito bem essa questão da medicação, tá? Os médicos, geralmente, eles têm todo um cuidado para receitar o medicamento para hiperatividade, tá? A Luciana tá perguntando se só terapia sem o remédio resolve. Se for o que o médico solicitou e as terapeutas conseguirem estar realizando um trabalho com a criança e ela tá tendo uma evolução, sim, tá? Resolve. As crianças conseguem sim, de repente passa com um psicólogo, passa com um psicopedagogo, e aí a criança começa a ter todo esse trabalho terapêutico em volta dela e ela consegue se entender, se organizar, e ela acaba levando essa vivência para casa, para a escola, para o grupo social onde ela vive, né? Então, como eu falei, tanto que para diagnosticar a hiperatividade tem que aparecer esses itens, né? Esses itens que a gente faz essa listinha em várias vezes e em vários locais, né? Então, tanto na casa, quanto na escola, quanto no nosso grupo social, enfim. E aí, o que se espera de um atendimento adequado é que a criança aprenda, se desenvolva e consiga trabalhar com aquela questão que a levou para o tratamento. Caso aquilo não esteja surtindo efeito, é solicitado que vá ao médico de novo e que o médico faça uma reavaliação e caso eles, né, achem que é necessário entrar com o medicamento, e aí a criança faz os dois caminhos, ela toma a medicação e ela faz as terapias, tá? Não só as terapias sem remédio resolve, vai depender de cada caso, ok? Tem crianças que sim, que evoluem muito bem sem ser necessário tomar medicamento, tá? A medicação, ela nos dá meio que um resultado, né? Olha, ele não parava quieto, agora depois do remédio, nossa, ficou ótimo, né? Baixou lá todos que ela teria que diminuir lá de ansiedade, de agitação motora, de agitação mental, a criança fica até meio lenta, né? Então, o medicamento, ele vai por uma via, mas às vezes, dependendo, como eu falei, né? Às vezes a mãe acaba medicando errado ou em horário errado, porque em vez de melhorar, acaba piorando, aí esquece o horário do medicamento, e esses medicamentos, eles vão liberando dentro do corpo, né? As substâncias, né, de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, e aí às vezes a criança nem absorveu todo aquele medicamento e aí é dado outro para a criança, então né, ou para o adolescente, então realmente quando é com remédio tem que ficar muito atenta, tá?
Porque também às vezes pode ser que a criança ela nem tem essa questão da hiperatividade, tá? Pode ser, por exemplo, só um nervosismo, né? Às vezes pode ser só um nervosismo. A criança tá nervosa, ou ela tá com medo de alguma coisa, ou ela tá cansada, né? E aí a gente fica irritado quando a gente tá cansado, não é? De nada, e o Chico fica à vontade. Boa noite, Júnior. Júnior Maeda, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa conversa sobre hiperatividade. Então, e às vezes não é uma hiperatividade, às vezes a criança tá só com sono, ou ela tá só cansada, né? E aí quando a gente tá cansada e as pessoas ficam perguntando, ficam falando, e aí a gente começa a se agitar, né? Ou quando a gente tá com medo, ou quando a gente tá nervosa, que aí também volta a questão do roer unhas, né? Que pode ser tantas coisas, ou realmente pode ser da hiperatividade, a criança está tão além, o corpo dela está tão se manifestando, a mente então tá um turbilhão de informação, e aí ela acaba roendo unha, ou ela se mexe na cadeira o tempo todo, ela balança as pernas, ela balança os braços, ela sacode, ela senta, ela levanta, ela vai pro banheiro, ela vai, ela senta de novo, ela assiste TV, aí ela levanta, ela vai pro quarto, enfim, né? Tá tão um turbilhão de emoções na criança que ela realmente não consegue parar, né? Porque, às vezes, por isso mesmo, ela tá nervosa, ela tá com medo, ela tá cansada, e isso tudo vem junto. Então, tem que ficar atento, tá? Nem sempre esses sinais que a criança apresenta quer dizer que ela seja uma criança hiperativa, tá? Essas coisas, né? O nervosismo, o medo, o cansaço, eles não tem nada a ver com a hiperatividade, tá? Então isso é normal, a gente também fica assim quando a gente não tá bem. E acontece. Olá, Harumi. Tá? Por quê? Na verdade, esses momentos, né? O que é? É o corpo que tá reagindo a uma situação que não tá legal, né? Então, acaba fazendo esses movimentos todos, que alguns pais confundem e acham que já é hiperativo, e às vezes não é. Às vezes também é só uma família conturbada, então às vezes a família não tem uma estrutura tranquila, né? Não tem uma estrutura familiar adequada, é sempre tudo, né? Muitas brigas, muitas confusões, a criança ora tá, né, quando os pais são separados, ora tá com o pai, ora tá com a mãe, aí a dinâmica familiar na casa do pai é de um jeito, na casa da mãe é de outro jeito, e aí acaba tendo esses problemas todos, a gente acaba nunca sabendo se é de um jeito ou se é de outro, então fica com esses problemas e a criança não para, e ela não vai parar porque ela vai ficar cada vez mais agitada, tá? O tempo todo, em todo lugar, junto com agressividade. Geralmente sim, quando a gente consegue ir ver que a criança ela é impulsiva, ela é desatenta, ela é agressiva e ela já passou dessa idade onde ela deveria ter essas coisas mais controladas, aí sim, tá? Aí é de buscar uma informação, sim, tem que ir atrás de um médico, tem que procurar uma ajuda, vai fazer exames, na verdade são esses testes, né? Para buscar realmente uma informação e ver se sim ou se não, tá? Às vezes a criança, ela é impulsiva, tá? Ela não espera pra nada, ela não quer seguir regra, ela não quer cumprir horário, ela interrompe os outros, a pessoa meio que assim, tá conversando e aí ela passa na frente, ou ela não espera o que os outros falam, ela age muito por impulso, tipo, ela tá brincando de, monta, e alguém vem e pega, ela vai lá e puf, aí ela agride, ela pega, ela machuca, então, aí nesses casos a gente tem que sempre ficar de olho, tá, gente? Viu que tá além do permitido, a coisa não tá legal, tá tendo muita reclamação de escola, né? Porque realmente não adianta, a escola acaba trazendo muitas dessas informações pra gente. Então, se tem informação da escola que alguma coisa não tá legal, que a coisa não tá rolando, que a criança tá tendo um comportamento diferente, tá agressivo com os amigos, não presta atenção na aula, é desatento, não toma cuidado com o material, tudo cai no chão, né?
Então, a criança pequenininha, ela não tem muita organização, ela e o ambiente onde ela tá, né? Então, é normal que ela vai pegar uma água e ela derruba. É normal, por exemplo, que ela vai escovar o dente e que ela se suja toda. Então, essas coisas é normal, a gente espera da criança, né? Mas a criança hiperativa é tudo muito, é muita dispersão, é muita desatenção, é muita agressividade, é muita impulsividade, é sempre muito, tá? A Cris está perguntando se a medicação ajuda, né? E quando o médico já aconselha, se é possível só com terapia. Então, volta mais ou menos no que a gente estava falando, né? É possível que seja só por terapia e, às vezes, é necessário que seja feito com medicação, tá, Cris? Tô vendo aqui as suas mensagens. Então, realmente vai depender da avaliação diagnóstica. A diferença entre hiperatividade e transtorno de desafio, o TOD, né? Transtorno, tá. Ah, é diferente. É diferente, sim, Cris. Nossa, a hiperatividade, vamos dizer, é um grau leve, né? O transtorno opositor, desafiador, o TOD é um pouco mais complicado, tá? Ele tem a questão da hiperatividade, sim, mas ele tem toda a questão do desafio, né? O TOD é complicado. A gente pode até realmente fazer uma live sobre o transtorno desafiador, né? Opositor desafiador, onde a criança se opõe a tudo que os pais falam, a regra, a conduta moral, a conduta social. É bem complicado, é bem diferente, tá? A hiperatividade, ela é mais contornável, apesar de ser um transtorno, tá? E aí, Chico, a terapia é com psicólogo. Sim, com um psicólogo para tratar a parte emocional da hiperatividade, tá? E o psicopedagogo para tratar a questão de atenção, concentração da criança. Então, na verdade, o que é indicado é que a criança passe pelos dois profissionais, tanto um quanto o outro, um para cuidar do emocional e o outro para cuidar dessa questão de atenção, concentração e aprendizagem, tá? Então, é necessário sim que passe com os dois, tá? Quanto mais profissionais que estejam trabalhando com a criança, claro que melhor tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Medicação, tá? A gente falou sobre a medicação e as terapias, né? Ok? Entenderam? Tá, então, como a gente falou, né? Para as crianças, para fecharem um diagnóstico dessas crianças, a gente tem que olhar nesse sentido todo: casa, escola, grupo social. Se apresenta em um e não apresenta no outro, aí realmente às vezes pode ser só uma birra, uma irritação, alguma coisa mais familiar, comportamental, tá? Então não precisa ficar tão desesperada, aí é só orientação mesmo que as coisas resolvem, tá? Caso não ela apresente esse tipo de comportamento em vários lugares, aí realmente é bom a gente buscar uma ajuda, tá? Passa no pediatra, passa em consulta, passa com o médico, porque é preciso que eles avaliem sim, tá? Caso seja diagnosticado, caso seja visto, ele vai pedir para os pais buscarem as terapias, tá? Se só com terapia não resolver, vai pedir para entrar com medicamento, tá? Em todos os casos é necessária a participação da família, tá? Porque se a criança já tem essa questão da hiperatividade, ela já tem essa agitação motora, essa agitação mental, ela é desatenta, ela é impulsiva e ela é agressiva, se os pais fortalecerem esse tipo de comportamento, pior né? Então, a criança já tem toda essa questão do transtorno e ainda é favorecido, né? Esse tipo de comportamento fica mais difícil ainda, tá? A criança demora muito mais tempo para se reorganizar, tanto mentalmente quanto enquanto indivíduo, para conseguir ter um retorno adequado, esperado dentro do possível, tá?
Que mais? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, ela pediu pra falar do TOD. A gente vai conversar sobre TOD numa próxima live. Eu falo com vocês sobre isso também, tá? Pra gente não confundir com a hiperatividade. São transtornos diferentes, tá? As causas, o comportamento acaba sendo diferente, tá? Então, pra gente deixar claro, né? As terapias comportamentais a gente acaba pedindo para que as crianças passem pelo psicólogo para que tenham um atendimento psicológico, e o psicopedagogo acaba trabalhando a questão escolar, né? Porque a criança com a hiperatividade é muito difícil ela se concentrar na escola. E aí o aprendizado dela fica, né, em déficit. Ela realmente não é aí falar, ela não aprende, né? Não é porque ela não aprende. Né? A criança com qualquer tipo de transtorno, ela demora um pouco mais para ter o processo de aprendizado realizado, mas é possível, tá, gente? A Luciana tá perguntando, né? Como é que os pais podem agir quando a criança fica nervosa e agressiva? Então, a gente tem que sempre olhar o que está causando essa agressividade na criança, por que esse nervoso está aparecendo. Se é algo momentâneo, se é alguma coisa que a criança está tendo esse tipo de comportamento por alguma coisa que ela não gostou, de repente tiraram um brinquedo, ou a mãe falou que ia no parque, ia, sei lá, levar a criança no parquão e não levou. Então, nesses casos, a gente tem que ver qual a situação que a criança foi inserida e por que a criança está tendo esse tipo de comportamento, tá? Então, isso a gente tem que sempre dar uma avaliada mesmo. O que os pais fazem? Alguns fazem, outros... Tem pai que pega a criança e leva para casa, tem pai que tira um brinquedo ou alguma coisa que é de interesse da criança e aí tira aquilo da criança. Tem pai que não sabe lidar com a birra, quando a criança joga no chão, quando a criança briga, né? Então a família tem que ver o momento que ela tá, o contexto que ela tá, se é na rua, se é no shopping, se é no parque, se é em casa. Se esse comportamento dessa criança ele se repete muitas vezes, quantas vezes por dia esse comportamento se repete, de que forma que ele se repete, tá? Se tem algum fator, se tem alguma coisa que desencadeia essa agressividade e esse nervoso, né? Então, se a família sabe que tem algumas coisas, alguns momentos ou algumas atitudes que é tomada e que a criança tem esse comportamento, a gente tem que buscar evitar, né? Então, se sabe que se eu fizer tal coisa, ela vai ter esse ápice de agressividade, então eu vou procurar evitar. Claro, se for possível, né? Então, a gente também não vai colocar a criança na bolha, porque frustração acontece, o nervosismo acontece, só que ele tem que ser controlado, tá? E se a criança já é verbal, se a criança fala, se a criança conversa, falar pra ela, fala, olha, filha, o que foi? O que você tem? A gente pode conversar, você pode dizer o que tá acontecendo, né? E é isso no atendimento com a psicóloga, né? Isso também é muito trabalhado, porque às vezes a criança não fala com os pais, mas fala em terapia. E isso é bacana, tá, gente? E aí depois vocês acabam tendo um retorno, tudo, pra verificar como é que tá o andamento com a criança. Tá? Então, Luciana, vai depender muito do momento, né, da situação, do que aconteceu para essa criança ficar nervosa e agressiva. Tá? Se ela tem esse comportamento, de novo, em casa, ela tem o mesmo comportamento na escola e na sociedade ou no grupo que ela participa, aí realmente precisa de uma atenção maior, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Ok, pessoal? Voltou aí? Ah, tá. Ok, Lu. Nada, fique à vontade, tá? Então, gente, a nossa conversa mais ou menos é sobre isso, né? Como eu falei, é uma linha muito tênue entre a infância e a hiperatividade, então a gente não confundir, principalmente, mesmo que a criança seja diagnosticada com, então vamos levá-las para espaços abertos, para as crianças
jogarem toda essa energia que dá gosto, né? Toda essa energia das crianças para fora, de preferência para eles não ter que ficar aí tomando esse monte de medicamento e ficando, né, aquela criança apática. Claro que, né, os médicos me perdoem, mas que se for necessário a gente tem que dar sim. Mas mães, atentem, tá? A dosagem, ao horário, por favor. A gente não quer criança, né, que não evolui porque tá tomando tanto medicamento, chega a, né, ficar dopada de tanta coisa que toma. Então, vamos ter um olhar com carinho, uma atenção. Fiquem tranquilas que a hiperatividade é algo contornável, caso não seja com medicamento, caso seja com terapia, com conversa, com atenção dos pais. Eu acho que uma equipe os pais estão cientes, né? Saber que aquele comportamento não é um comportamento de birra, tá? Ele não tá te desafiando, né? No caso da hiperatividade, tá? No caso do TOD é uma outra conversa. Mas fiquem tranquilos, porque essa ansiedade, esse desbravar, esse querer conhecer, querer ver, querer fazer, mexer em tudo, ele é natural, ele faz parte do desenvolvimento humano, tá? A gente também passou por tudo isso, e então a gente não tem que se cobrar muito. E a criança que ela é diagnosticada com hiperatividade, ela vai ter a vida dela, o desenvolvimento dela. Claro que ele pode, desde pequeno, já sendo contornado, ele vai levar isso para a vida adulta mais tranquilo, né? Então, a própria criança que vai virar um adolescente, que vai virar um adulto, ele vai saber se controlar nessa situação, né? Porque hoje a gente tem muita gente que é muito adulto, que é hiperativo, que é desatento, que tem agitação motora, física, mental, que é agressivo e que não foi diagnosticado como hiperatividade, né? Então, e tá aí, tá trabalhando, tá produzindo, tá vivendo, trabalha em escritório, em fábrica, em comércio e tem todas essas questões também, tá? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo a gente faz a intervenção, é melhor. É mais fácil para a criança também, tá? Ela vai se habituando desde pequeno já. E ela começa a se controlar muitas coisas. Ela começa a ter mais atenção, a impulsividade diminui, a agressividade ela começa a controlar. A criança com hiperatividade aceita não? Se ela tiver, né, às vezes no pico da crise dela, você vai falar, vai desfalar e ela não vai ouvir nada. Tá? Por quê? Porque a questão tá tão interna, tão forte nela, que ela não tá nem te ouvindo. Tá? Aí não é nem uma questão de aceitação, não. É uma questão, Cris, dela absorver o que tá sendo falado, dela ouvir, dela entender, dela captar, dela registrar esse não, né? Então, tem que ter muita calma, muita paciência, porque se a criança já é hiperativa e já tá ali no dela milhão, e se você for ficar alimentando toda essa angústia, porque por vezes acaba virando uma angústia, né? É angustiante para a criança ela não saber lidar com aquilo, ela não saber se controlar fisicamente, né? Ela tá ali, eu tenho crianças que falam, eu não levanto da mesa porque eu quero, né? Eu não saio da sala de aula porque eu quero, é mais forte que eu tenho que ir. Parece que, né, teve um dos meus atendidos que falou que parecia que a sala ficava pequena, sabe, assim, falou, não, Vivi, a sala vai ficando pequena, e não é, né, é a ansiedade dele, ele tá crescendo tanto que o espaço acaba não acomodando ele, né, então a criança corre pra quadra, vai pro corredor, corre pro parque, né? Então, assim, é complicado o processo. Mas se a gente entende, se a gente sabe o que se a gente busca se informar, e aí quando a criança vem com esse diagnóstico formalizado, a família tem que saber como lidar, tá? Com essa questão, tem que saber como lidar com a criança hiperativa, né? Primeiro, como eu falei, tirar essa questão de, é mal educado, tá? Pais, por favor, não pensem assim. Tirar da criança esse fardo de que ela é agressivo, desatento e impulsivo, tá, gente? Como eu falei, quando a coisa é neuronal, não depende da gente, tá? Não é a gente que responde por isso. A criança, por mais que ela
tem orientação, por mais que a criança possa ser trabalhada, ai filho, não, vamos sentar agora, vamos fazer atividade. Se ela tá nesse momento dela, é muito difícil. Então a cobrança, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a cobrança acaba sendo um pouquinho menor, né? Mas os pais têm que ter isso pra si. Claro, não esconder no transtorno, né? Ele é hiperativo, ele é assim mesmo. E aí, por isso, eu deixo ele acabar com a casa, né? Por isso, ele vai pro shopping e derruba todas as coisas da prateleira, né? Então, isso também tem que ser, essa questão do comportamento tem que ser trabalhada também, tá? Mas a gente tem que ter um olhar diferente, né? E procurar entender que não depende da criança. Tá? Às vezes ela tá tão assim, além do esperado, que às vezes ela, né, o não, ela não tá ouvindo, e o comportamento dela acaba sendo assim, porque ela tá em um conflito tão grande interno que ela acaba não. O que acontece extra, as pessoas falando, as pessoas olhando, pra ela não tem muito. Não tem nem muito significado, porque ela acaba nem percebendo, né? Vamos dizer assim. Tá, pessoal. Boa noite, Ju. Juliana Nakazaki, boa noite. É um tema, hiperatividade é um tema interessante, né? É um tema da gente parar, pensar, olhar direito, conhecer melhor, entender todas essas dificuldades que ela traz, tanto para a criança quanto para a família, quanto para os professores também em sala de aula, que não é fácil a gente, enquanto professor, trabalhar com criança hiperativa em sala de aula, né? Tem toda essa questão também. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Próxima live a gente pode falar sobre o TOD, a sugestão aí da Cris. A gente fala um pouquinho sobre a diferença do transtorno opositor desafiador, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, também ainda tiver alguma coisa, pode mandar pra gente. Curtam a página do Portal MIE, né? Curtem a minha página NeuroKids, lá tem algumas informações da área. E tem alguns posts, alguns vídeos, algumas informações interessantes para vocês estar lá. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, é só entrar no Face da NeuroKids, ok, pessoal? Então, obrigado de novo, agradeço ao Portal Me pela oportunidade. E na semana que vem, ou na outra, a gente está aqui conversando mais um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, adolescência e a vida adulta, ok? Obrigada a todos, boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal!